sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Tá aí ela. Tocou a campainha, deve ser ela. Começou? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. A gente se habituou, Edgar. Eu começava de novo. De novo? É. Deu errado? O que foi? Claro. Ou tu não gostou? Bom dia. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Mas como é que é para começar? Vamos ver. Boa tarde. Não, mas é que a gente está no planeta, velho. Isso aqui é uma web. Tá bom. O meu filho, por exemplo, tá, agora é 1h, lá é 9h. Ele está na Hungria, lá nos assistindo. Para ele é... Alô, Giovanni Pintaúde, bom dia. Tá bom. Nós temos um outro ouvinte cativo em Dubai. Dubai, eu não sei, é o fuso horário. Eu tenho que tomar cuidado hoje, porque cada brecha que eu te dou é 5 minutos de assunto. 5 minutos de assunto. Eu vou me cuidar hoje. Não, eu é que tenho que me cuidar, não. Tu não. Tá certo. Porque... Não, mas até tem uma coisa legal aqui, Edgar, sabe o que é? Outro dia veio um jovem empresário, amigo meu, e eu sacaneei ele. O Rodrigo Finkler, que também nos acompanha aqui rotineiramente no marketing. Eu esqueci o nome do programa, a gente conversa de assunto. Marketing e ou propaganda, com o apoio de Ivo Pens, a maior distribuidora de tubos plásticos Tigre desde 1956. Aí deixa eu te dizer, o cara veio aqui, eu o convidei, insisti, inclusive, para ele vir, né? Aí ele sentou aí, eu peguei e disse, querida audiência, temos um caso inédito, pela primeira vez no nosso programa. Esse senhor aqui insistiu várias vezes, eu, inclusive, nem o conheço, ele insistiu várias vezes, ligou para cá várias vezes, pediu, pelo amor de Deus, que ele queria ser entrevistado. Por que eu estou te dizendo isso? Para me... Márcia Amada. Sim, Márcia Amada. Sempre com o programa nota 5. Com a tua chegada, vira 9. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Edgar Ferretti, novamente aqui conosco nos estúdios. Eu estava falando para ele daquela sacanagem, Márcia, que eu fiz para o Rodrigo Finkler, tá, que eu disse para ele, brinquei com ele, dizendo que ele tinha ligado, eu insisti para ele vir ao programa, e aí eu inverti a conversa e menti no ar, talvez pode. E aí, não faria isso. Aí eu disse, audiência querida, esse senhor aqui, empresário de renome em Canoas, tal, me ligou várias vezes, solicitou, quase implorou para ser entrevistado. E aí eu estava começando a fazer essa colocação para dizer por que o Edgar Ferretti, a presença do Edgar Ferretti, o que está marcando aqui? Tu és o primeiro convidado, tá, que a gente gostou tanto, que pediu para voltar. Que pediu para voltar. Eu acho que também porque eu recém tinha saído da escala para Publivar. Então, eu não consegui nem contar da Publivar ainda, o que foi, e nem da MPM, nem da Iris Filmes, nem da quantidade de prêmios que eu tenho. Então vamos precisar de uns 5 programas aí, né? São várias as razões. Primeiro, é exatamente também por causa disso que tu está colocando, e também porque a tua história é muito longa e muito brilhante, muito cheia de bons feitos, é por isso. Longa. Eu me lembro quando eu fui para Floripa, o João Roni, Ocean, ele disse para mim, não leva esse teu currículo aí, sabe? Está esnobando. Esnobando. E o pessoal da criação não vai ir com a tua cara. Tu é um inimigo para eles. Sim. Muita bola para Santa Catarina. Muito. E a desculpa que davam é a seguinte, a gente não quer figurão, a gente quer montar a nossa equipe.
A gente quer criar os nossos próprios figurões. Esse era o pretexto principal, assim. Aí eu voltei a dirigir comerciais lá e fazer meus jingles. Tu conhece o Itamar Gravem? Sim. O Itamar Gravem, quando eu entrei na propaganda, entrei meio assim, pulei a janela e entrei na propaganda e tal, né? Saí da faculdade. Achei que tinha botado o pé na porta, assim, né? Também, né? Botei o pé na porta. Chutou a porta, chegou chegando. Aí tinha uma parede assim desse tamanho, aí eu tive que fazer a volta, pulei pela janela. Aí eu fiz uns 2 ou 3 trabalhos, né? E o Itamar estranhamente me chamou lá. Lá onde? Lá na Símbolo, que era uma perfeito. agência forte, que tinha recém-começado, estava fazendo um trabalho legal e tal, e queria me contratar para a criação e tal. E aí eu perguntei para ele, mas como assim, rapaz? Eu recém pulei a janela, o que é que tu... Não, é que nós estamos aqui interessados em pesquisar novos talentos, pessoas sem vícios ainda. Exatamente isso, nós queremos formar um outro tipo de equipe aqui. E a gente viu alguns trabalhos teus e tal, mas até a gente achou curioso, queria até te perguntar, que agência é essa nova forma? Aí eu não sabia o que dizer, não conhecia o mercado e tal, e eu menti para ele. Eu disse, não, o seguinte, senhor, é que eu trabalhava com ferro e aço, e aí uns 2 ou 3 clientes entenderam que eu escrevia bem, que eu sabia vender, e me convidaram para fazer uma house para eles. Entende? Essa nova forma não é bem uma agência minha, eu só cuido, e essa é de 3 empresas. Aí citei 3 amigos que tinham empresas no setor siderúrgico. E aí ficou que iam confirmar a tua história. Aí ficou um tempo essa mentira aí. Depois eu fiquei triamigo de Itamar, a gente jogou bola junto muito tempo e tal, né? E aí morreu o assunto lá da House. Mas aí os caras estavam achando que era muita bola para Santa Catarina, a tua ida para lá, o teu currículo imenso. Eu não sabia que eu era tão conhecido lá, né? Mas aí o que acontece? O primeiro jingle que eu fiz lá foi por iniciativa minha. Pediram para mim criar alguma coisa para Casa Grande Auto Shopping. E eu peguei do meu arquivo, de 1974, um jingle que eu fiz para a Autolocadora Gaúcha, que não existe mais, e transformei para o Casa Grande Acessórios. Depois virou Auto Shopping. E os caras compraram? Certamente usaram até, durante 15 anos, usaram nos comerciais de ofertas, sempre com a minha assinatura, né? Vá na Casa Grande Auto Shopping. Era bacana. Deixa eu fazer uma Ninguém sugestão. fez pergunta ainda. Não, eu quero fazer uma sugestão. É porque como a história do Edgar Ferretti tem muitos Conteúdo. Capítulos ainda, muito conteúdo, vamos começar com o nosso quadro Não. Tu leu no meu cérebro. do copo cheio. Sabe o que eu fiz? Eu já comecei anunciando o Ivo Pentes aqui para abreviar e para deixar o tempo só para ele, para depois não interromper. E eu ia... É muita sintonia, né? É muito amor. É por isso que eu digo que ela é a melhor de todas. Eu não falei, eu te juro, mas... Viu só? Não, é muita sintonia. Peraí, tava ali num cantinho. Velho. Aqui, ó, nesse pontinho vermelho aqui. O copo cheio. Vamos começar, então, com o nosso copo cheio da semana, para começar bem a semana, contando com o clipping que o Pintaúde faz. O copo cheio é outra osmose que deu aqui. Como as pessoas ficam se divertindo achando que eu sou um pouco ácido, eu não sou ácido, eu sou triquerido. Aliás, não, eu criei você não é ácido, não, tu é querido. Eu sou querido. O programa é que devia se chamar Papo de Boteco. Olha aí, ó. Isso. Porque eu não falo bem alto, o outro é porque eu sou Grêmio, eu sou Inter. É isso. É Rio Grande do Sul. Então tá aqui, ó. A gente, por influência da Márcia, para amenizar para eu me relançar com outra imagem no mercado, agora via rádio web tá? Eu achei legal fazer uma coisa. Eu gosto muito de ficar, eu empilho os jornais. Eu leio uns 5, 6 jornais por semana, né? Aí empilho os jornais, fica aquela pilha de 18 jornais. Aí eu pego no sábado e fico recortando e reolhando. Aí eu comecei a achar coisas boas no meio das notícias. Isso é saudosismo, né, do teu tempo de agência. Sempre. Não, mas Esse saudosismo sempre acontece. Eu vou ser obrigado a comer 2 minutos do teu tempo aqui, que é o seguinte, eu sou meio doente por papel, que é o seguinte, eu falei do tempo da Símbolo do Itamar, eu aceito moeda também. Eu comecei a trabalhar numa sala que tinha uma mesa que nem essa aqui, ó, Edgar.
E eu tinha pilhas e pilhas de revistas e jornais. Eu tenho um problema de apego que eu vou te contar. Para eu botar um papel fora, eu me sinto mal. Não basta só ter a pilha de jornais e revistas. Eles são todos riscados, recortados. E ele sai distribuindo clipping para as pessoas que ele acha que tem que... Eu sempre fiz isso. Então, a impressão que dá é que ele não tem nada para fazer na vida. Nada para fazer. No final de semana, então, menos ainda. Porque ele chega na segunda-feira e aí tem uns recortezinhos, ou ele pega a página e risca e assinala. Ó, a nossa observadora plena está adentrando ao estúdio e pode confirmar, né, Nath? Ele sai distribuindo clipping, assim, tu tem que ler isso, tu tem que ler isso, tu tem que ler isso, entendeu? Não, e tu sabe que eu sempre gostei, não é por causa da propaganda, sempre gostei de fazer isso. E aí, tu deve conhecer a Bia Zanqueta, que foi mídia há muito tempo, junto com o Vanderlei Ruivo. Bom, não importa. Ruivo. Ela trabalhou junto com o Ruivo. E aí, Márcia, eu tinha uma mesa, assim, bem nesse começo, depois que eu tinha pulado a janela para entrar na propaganda, e pilhas de jornais que tinham a ver com outras épocas, com outras coisas lá, e eu no meio daquela papelada, assim, e aí ela me fez uma coisa que eu fiquei uns 15 dias furioso. Primeira coisa que ela fez, ela esperou uma oportunidade que eu ficasse umas 4 horas fora da agência e me limpou a mesa e botou tudo aquilo fora. Não, e um amigo meu, uma vez eu tinha uma caixa, assim, de poemas inúteis, ruins, que eu estava guardando desde criança, assim, tá? E tinha chovido, cara, tinha molhado, não sei onde é que estava aquilo, e eu não tinha jeito de botar fora. Aí um dia eu comecei a procurar, cadê aquela minha caixa com os poemas? Cadê aquela minha... Um dia eu vou publicar, cheio da esperança. Aí o cara me disse, olha, é o seguinte, não tem mais caixa. Pegou e falou meio já duro, assim, para não ter assunto. Olha, não tem mais caixa de poema, eu botei tudo fora, aquela imundícia estava cheia de traça, de bicho, de não sei o quê. Então, que depois é um hábito que eu vim ainda acentuar, porque eu peguei um período legal de ler jornal ali do tempo da Folha da Tarde, aquelas coisas que tinham umas pessoas legais. Abrevia. E aí, por influência da Márcia, eu comecei a descobrir coisas boas assim nos jornais. Por exemplo... Não é descobrir coisas boas. Começou a prestar atenção. E começou a valorizar essas coisas. Não, a palavra é valorizar, não é? E querer compartilhá-las com a nossa audiência. Porque a Márcia disse assim, não, tu só fala coisa ruim, que o título dos caras é ruim, que o anúncio é uma merda, que não sei o quê. Aí, então, tem esse quadrinho... Deixa eu te interromper, assim, só para a gente não sair do costume. Mas, só para a gente não perder a tradição de alguém ser interrompido, em seguida que eu comecei a namorar o meu marido, ele tinha no armário dele, assim, tinha umas prateleiras cheias de papel e cacareco, e aquilo começou a me agoniar, e um dia eu falei... Posso dar uma arrumadinha aqui, uma limpadinha? Botou assim, tudo só fora. Umas coisinhas. Não, fica à vontade. Aí comecei, né? Olhava, isso aqui é muito velho, rasgava. Isso aqui não é muito importante, rasgava. E aí, nessa de rasgar, ele entrou no quarto. E eu tava super empolgada, rasgando papel. Aí eu rasguei um papel, botei pro lado, ele olhou e falou, meu contrato de trabalho. Eu falei, ops, agora é só pedir uma segunda via, então. Bom, vamos lá então para o quadro do marketing ou propaganda Copo Cheio. Tá? Estados Unidos compra mais calçados do Brasil em meio à guerra com a China. Os brigam e aí tem um resultado legal para nós que a gente vende mais calçados. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Aqui tem uma informação sobre a área dos pesados ou dos automóveis, de coisas desse tipo. Os automóveis têm uma importância fundamental na economia brasileira, então tem aqui... Eu ouvi uma notícia que esse ano as fábricas vão produzir 200 mil automóveis, menos. Mas tem uma notícia legal aqui que diz assim, ano deve fechar com alta de 9,1 nas vendas de automóveis. Santo Ângelo terá o hotel Ibis Styles a partir de 2022. Dalonder anuncia novo hotel. Essa rede aqui está crescendo para caramba. Eles já têm operação no Rio, fora daqui. Tem uma menina na propaganda com esse sobrenome. Dalonder anuncia novo hotel em Bento Gonçalves com aporte de 100 milhões, 312 quartos. Tá? Tem aqui também uma outra coisa. Tem aqui no Copo Cheio, eu quero registrar
assim, meio pode parecer um pouco contraditório, Márcio, em relação ao copo cheio, porque é uma notícia não totalmente legal da Hugo Beauty, mas a Hugo Beauty é um fenômeno. Ninguém sabe. Tem muitas empresas assim na economia aqui no Rio Grande do Sul, como em outros estados também, né, que a gente não sabe. O Hugo Beauty, essa notícia que eu estou falando aqui, é uma coisa ruim. Eles tinham montado uma escola para cabeleireiros ali na na Marechal Floriano, A que Hugo era, Academy. que era exatamente para pegar as pessoas desempregadas, classe C e D, e ensinar uma profissão, que era uma coisa tri boa. Eu já trabalhei, já prestei serviço lá para a Gabriela várias vezes e sei mais ou menos a ideia de faturamento e tal, mas eu não sabia o que é esse Hugo Beauty. Sabe quantos funcionários eles têm? Quantos? 400. Meu Deus. E essa sede ali que eles acabaram de fechar, eles fecharam a operação, mas o prédio deles é prédio próprio. Eles botaram à venda próprio. Muito bem. Não é que o segundo R ele fica sempre embaixo da língua. Tem que puxar Escondido. próprio. Tá. Eles estão vendendo o prédio 5 paus e meio, 5 milhões e meio. Aquela sede. Vamos comprar para a rádio? Vamos fazer uma super rádio. Aí a gente traz o Edgar Ferretti. Para fazer os nossos jingles. As nossas trilhas. E, mesmo assim, ela está falando, né, em meio a essa notícia ruim, de uma série de coisas boas. Tu vê uma empresa, coisa ligada a cabelo, tal, beleza, assim, que volume, que coisa. E essa dona Gabriela Niederauer, que é a gestora, ela tem uma história tri bonita. Eu vou simplificar, ela fica furiosa quando a gente diz que é assim. O marido dela, o Hugo, era um cabeleireiro, estava enfiado num salãozinho ali na Independência. Aí um dia ela passou por ali e disse: vem cá, é tu, eu vou te tornar um milionário. E todo esse trabalho de desenvolvimento da marca é dela. Todo é da dona Gabriela. Eu sei, porque eu acompanhei assim, antes de prestar serviço, eu acompanhei ali, quando eles tinham uma unidade na Carlos Gomes, a gente tinha agência ali perto. Puta, o que essa mulher fez é fantástico. Essa aqui é a representante legítima daquele papo, atrás de um homem de sucesso sempre tem uma mulher. É essa aqui, Gabriela Niederauer. E eu estou lendo aqui também, eu não sabia também outra empresa que parece pequena, a do Tambo, que é... Sim, maravilhosa. Maravilhosa, existe há tanto tempo. É uma empresa com baita de um porte. O Afonso Ritter está informando que eles vão abrir uma nova fábrica de iogurtes naturais e vão investir 4 milhões na nova fábrica. Mas ela é gaúcha, essa fábrica? Está aqui, ó, a empresa gaúcha de iogurtes naturais do Tambo, o nome é tribom também. Tá? Eles têm 70 pontos de revenda. Tá? Olha, é uma mulher, a diretora. Gabriela, outra Gabriela. Gabriela. Outra Gabriela de sucesso. Jekyll Ele fala admirado, é uma mulher. É a mais normal do mundo. Não, é que cada vez mais, é por isso a minha admiração. Não, a dona Gabriela, essa aqui do Hugo, essa aqui eu conheço há bastante tempo, essa mulher é muito capaz. Não, é que outra Gabriela, eu quis dizer, não outra mulher. Olha aqui, só no último ano, a do Tambo comercializou mais de 85 mil potes de iogurtes por mês. Todo sucesso para do Tambo. Tá, mas antes de tu passar ali para a próxima, eu observei um outro que devia estar no teu... No meu olho? No teu copo cheio. Não quero roubar tanto tempo do Edgar, e que tem tanto a ver aqui com as nossas bandeiras da Rádia, que diz o seguinte: a Lojas Pompeia eu vi. entra em campo e a primeira empresa gaúcha de moda a patrocinar o futebol feminino da dupla Grenal. Nessa quinta-noite, promove o Papo Fashion, Elas em Campo, evento sobre carreira com as presenças especiais das jogadoras Tessa, capitã das Gurias Coloradas, e a zagueira Beta, do Grêmio. Será no Dona Beauty Pompeia, em Porto Alegre, com entrada franca. O Dona Beauty Pompeia fica ali no campus da Unicinos, Porto Alegre, em frente ao Anchieta. E após será realizado o sorteio de uma camiseta de cada time. Mas, enfim, o destaque, na verdade, é para a Lojas Pompeia ser a primeira marca de moda gaúcha, primeira marca gaúcha de moda, a patrocinar o futebol feminino. Tu entrou aqui no programa já com uma informação que eu tinha te passado telepaticamente. Telepaticamente. Né? Um roteiro telepático. E agora, eu sou obrigado a dizer, eu passei aqui no relance, teu olho também está ficando serendípico. Nós dois temos um olhar serendípico. Sabes o que é? Não sabe. Serendípico assim, é aquele olho... Dedo na cara das pessoas, coisa feia. Quase chegou no rosto dele. Ela me tapa a minha boca e ela diz que eu vou fazer assim para ti. Viu? Olho serendípico
É aquele olho que enxerga o que os olhos normais não enxergam. A Márcia, nessa convivência aqui, ali, ela já era, ela já era boa, está ficando melhor ainda. Precisava de um palavrão desses para definir isso? Não, foi o serendípico. Serendípico. Foi o psiquiatra que me ensinou. Eu contei umas histórias para ele, e aí, doutor, ele disse, tu tens um olho serendípico. Eu, hã? Aí ele me explicou o que era o olho. Tua mãe. Esqueceu. É tua mãe. É tua mãe. Bom, voltamos então depois do nosso copo cheio com muitas notícias legais, industriais, futebolísticas. É bom, boas notícias, sempre bem recebidas. Para começar a semana, gostei né? dessa ideia. Segunda-feira muito importante. Tanto que ficou e a gente dá um rumo pro clipping do Pintaúde, né? Também dá uma utilidade. Dá uma utilidade para não ficar juntando papel à toa. Não, é que eu trazia notícias diversas, entre elas algumas ruins. A Márcia disse, não, seleciona, vamos pegar as boas, vamos fazer um quadrinho, o copo cheio. Aliás, a Márcia já teve 3 ideias muito boas. 3, não estou dizendo que foram só 3. Tem um complemento do copo cheio, né? Que a gente está ainda... Eu quero uma trilha para esse quadro. Ela sugeriu o copo cheio, ela criou uma designação para a Natália Müller. A Natália Müller, ela, inclusive, vai ter uma participação agora, ela sozinha, que vai ser observadora plena. Muito bem. Ela criou o observadora plena para... Tá? E o que ela gostava mais de fazer aqui, que ela improvisava, nós tínhamos anteriormente, além do Ivo Pendes, o maior distribuidor de tubos Tigre do Rio Grande do Sul, de todas as bitolas desde 1956, um outro apoiador, que vai voltar daqui a pouco, que era o Motel Mumbai. Ela criou vários comerciais, eu não vou tomar mais teu tempo, mas só estou querendo elogiar ela. Ela criou vários comerciais, tá? Entendeu? Ficava toda a nossa audiência aí com um tesão incrível. Conta mais, Márcia, cria mais, Márcia. Ela improvisava ao vivo. Não, é porque eram criações de acordo com o nosso convidado, né? Quando falava de matemática financeira, quando ele falava... Não, né? tinha mais esse mérito. Ela pegava a matéria do entrevistado e, lá no motel e não sei o quê. E aí foi. Tu estava na... Estava em Santa Catarina. Tinha chegado em Santa Catarina, onde não queriam figurões. Segue, Edgar Ferretti. Prossiga. Agora sim, o microfone é todo teu. Agora eu volto Agora tu voltas. para Publivar. O que eu não consegui falar na quinta passada, o efeito da campanha do Banrisul 157 foi estrondoso. 1.700% a mais do que o ano anterior. Nossa. O efeito foi tão grande que, se tivesse top de marketing... Direto. E o top de marketing ainda. foi no ano seguinte que criaram. O Delfim Neto, ministro da Fazenda, proibiu os bancos estatais de recolherem o Fundo 157. Isso é coisa para o Ferretti. Meu... Modéstia à parte. Isso é muito legal, porque é a criação interferindo diretamente lá no resultado, no marketing, na imagem, em tudo, né? Em toda a cadeia do processo. Né? A outra coisa que eu achei muito importante, que eu guardei na cabeça, O porque que tu quer funcionou, dizer com isso? Porque eu gesticulo, eu sou italiano. Não, mas isso, assim... é Semicolcheia. semicolcheia. Porque eu tenho 2 mãos, se eu tivesse só uma... Não, é semicolcheia. Exatamente. Semicolcheia. Onde que eu estava? As repercussões da campanha do Banrisul. O que eu guardei foi essa vontade de trabalhar em cima do tradicionalismo, mas não com chimarrão, sabe? Usando temas, as canções e tudo, não é? E que era visto pelos publicitários com um certo desprezo, assim, né? E era mesmo. Eu até vi num congresso que teve aqui no Hotel Umbu, de RTVs, eles falando sobre criação, que estavam cansados de tradicionalismo na TV. E isso eu tendo ganho, naquele mesmo ano, tinha ganho profissionais do ano da Rede Globo com a minha campanha para a MPM das etnias, para o Banrisul. E está lá a Flávia Moraes e o Gordo Ricardo e não sei mais quem. Tu não fala mal da Flávia Moraes na minha frente, hein? Hã? Tu não fala mal da Flávia Moraes na minha frente, que eu te estrangulo. Mas ninguém está falando Não, mal mas da ela é Flávia minha Moraes. amiga.
Ela é minha amiga. Ela sabe disso. E eles criticando, não, porque agora com a geração Ultimate, e para quê, gauchinho, na propaganda? Não é? E eles não tinham razão, como não tem até hoje, né? Se for bem feito, usa, cara. O gaúcho tem orgulho do seu estado e tem orgulho das suas tradições. Basta ver o Parque da Harmonia aqui, no mês de setembro inteiro, eu vi. É uma loucura aquilo. Continua a mesma coisa. É uma loucura. Mesma coisa. O gaúcho gosta do Rio Grande do Sul. Embora está ruim o estado, o gaúcho gosta daqui. Então tem que usar, tem que usar. Quando eu entrei na MPM, eu estou dando um pulo porque o assunto é que interessa, me convidavam para uma puta reunião sobre o Banrisul, que estava há 5 anos sem anunciar. E estava todo mundo apostando em mim. E aí deram todo o briefing, toda a história, e me vem o Luiz Marques e diz assim, só não me venha com a dança do pezinho. E eu disse para ele, você não venha com preconceito. Não venha me estabelecer... E o que eu fiz? Fui para a Amarras. máquina escrever e direto, dança do pezinho. Sublinhei 2 pontos e comecei. Pau. E fiz um segundo roteiro chamado Chula. Um mostrava terra, o campo, a produção agrícola, tudo, né, pecuária, e o Chula mostrava a juventude, a dinâmica, o progresso, as cidades. E pronto. Melhor campanha do ano. Isso na minha chegada lá. É foda, né? Tu sabe que eu já comentei algumas vezes aqui para a Márcia, e até essa anotação aqui tem a ver com isso que tu está falando. Toda vez que fazem ou querem fazer campanha para o Rio Grande do Sul, o gancho, o Edgar é bom para corroborar com aquela minha tese industrial, porque ele é lá de Caxias. Edgar, desde que eu entrei para o mercado de trabalho, eu comecei como office boy com 14 anos na área siderúrgica, eu escuto o seguinte, o Rio Grande do Sul é agro e só vende commodities. Só esse papo que tu escuta. Não é verdade, cara. Não, a verdade é que o Brasil é só isso. Não, mas não é verdade. O Rio isso. Grande do Sul, qual foi a maior companhia de aviação do Brasil? Tu sabe qual é a maior empresa... aliás, maior não, a empresa que está em terceiro lugar nas maiores do Brasil, com presença internacional, tem 23... Deixa eu responder, Tu, Márcia. A Marco Polo. Tem 23 plantas no exterior, cara. E tu pega os calçados, quem foi já e ainda volta e sai, e volta por causa dos chineses, teve problema, não sei o quê, barará, calçados... Qualquer máquinas agrícolas, tu vai para a Horizontina, que era Schneider Logo, mamão. Então, sabe que eu até anotei, olha aqui, ó, agora tem uma campanha da Assembleia Legislativa aí, Crescer RS. Tá? Tu te lembra da MPM? Tu devia estar lá, tu te lembra do Levanta Rio Grande? Tá? Que era um Não período, é meu tempo. Mas era um período que estava... Inclusive, eu fiz uma campanha para o Motel da Barra, que era Levanta Rio Grande, Motel da Barra. Fiz uma paródia em cima que foi um super sucesso. Levanta Rio Grande. O Agora Pintel adora fazer campanha para motel. Não, tu também. O Rio Grande é do caralho, é isso? Levanta Rio Grande é do cara. Boa. Não, cara, e todas essas campanhas, agora tem uma da RBS, é meritória, todas são meritórias. Mas o que eles fazem? Eles puxam do extrato negativo para dizer que a gente pode. Não, eu, se fosse fazer uma campanha dessas, eu faria ela extremamente positiva. Eu mostraria os números e dizia, nós já fizemos tanto, vamos fazer mais. Porque o Rio Grande do Sul, com tudo que tu está ouvindo de ruim nos últimos 50 anos, ainda é a 4ª economia, só foi passada pelo Paraná, eu acho, coisa assim. São Paulo, que é outro país. Rio, Minas e Paraná. Belo Horizonte. Não, Rio e Belo Horizonte só. E o Rio, por causa da tradição de CSN, de não sei o quê, de... Porra, esse estado tem... Eu sempre saio... O Motel da Barra
ou foi pro Taiko? Para um hotel da Barra. É que agora eu me levantei, eu me levantei, Taiko. eu não me lembrei de fazer uma em cima dessa aqui, para o Taiko, entendi. Levanta Rio Grande. Cara, foi isso que a Márcia se divertiu agora, porque eu já falei várias vezes da Marco Polo, e quantas empresas bem-sucedidas tem em Caxias, e tem lá, tem agro, e é um polo industrial de extrema relevância para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então é o seguinte, sabe onde é que eu fico, sabe o que eu sempre fico perguntando? Onde é que está essa grana, cara? É os Eduardo Leite da vida que tiram fora o dinheiro da gente, cara. É esses caras. Esse cara é mais um, está 10 anos, 10 meses ali, eu até botei no Face ontem, está 10 meses ali, veio com o papo da gestão. Tu viu o que ele disse, o que ele escreveu? Que precisamos revalorizar o que nós grenalizamos, nós temos que tornar o Rio Grande do Sul novamente atraente para os investidores. Cala a tua boca, cara, tu disse um monte de merda na tua campanha e tá com esse papo aí de novo mais um, cara. As pessoas aqui, tu, eu, a Márcia é uma empreendedora, está tocando uma empresa, tu fez, eu, não sei o quê, os Marco Polo, os não sei quem. Que papo, tem que pegar os troços positivos aí a RBS pega lá, eles estão pegando 10 regiões, quem inventou a maquininha lá para mostrar. Não, tem que mostrar para o Jansen do que a gente sempre teve aqui. E contar por que a Varig quebrou e etc, essas coisas. É isso, essa Faz campanha. Parênteses da tua, Eu birra. fico furioso com isso, eu vou fazer esse troço ainda. Eu vou ainda fazer uma campanha puxando dos dados positivos para dizer que é do caralho, mas dá para ser do grande caralho. Os caras pegam lá e dizem que é do caralhinho e tem que ser do caralho. Eu fiz para o JH Santos em 84. Inclusive, fui apresentar, não gravei o layout, fui apresentar, eu de violão, numa reunião. Que é lindo isso. E uma campanha que eles nunca tinham feito, uma campanha sobre o gaúcho gostar do Rio Grande do Sul. E o jingle, que ganhou prata no Salão da Propaganda, dizia: te orgulha desse teu jeito, gaúcho barbaridade, que explode dentro do peito, no campo e na cidade. Te orgulha dos teus valores, do amor que tens pela terra, do sangue da tua gente e tudo que o Pampa encerra. JH Santos é o próprio gaúcho, no gosto pela amizade, nas coisas do coração. JH Santos é o próprio Rio Grande, no gesto de lealdade, no aperto de mão. Isso aí. Viu, Márcia? A capela e não desafinou. Tá? E cantou em tudo em Dó maior na sétima. Eu gosto dos dois, Dó maior, e gosto em sétima também. Eu gosto muito de sétima. Eu ontem conversava ainda num almoço de família com um baiano, que a gente falava exatamente isso, né? O quanto a passagem dele por aqui, ele está percebendo que quando se fala no bairrismo do Rio Grande do Sul, se fala como uma forma pejorativa, né? E, na verdade, o que ele tem percebido nesse tempo aqui é que, mais do que só achar que a gente não acha que é melhor, mas a gente tem um apego com as nossas tradições que é bonito de ver de fora, né? Então, assim, a gente sempre diz, o gaúcho, quando vai explorar novas terras, ele leva consigo, por exemplo, o chimarrão. Né? Todos os meus amigos que foram morar fora, inclusive do país, levam consigo o chimarrão. Então, são tradições. Não é uma questão... não é ruim esse bairrismo que a gente bota para fora. Né? Pelo contrário, a gente, inclusive... Aliás, eu acho até que a gente carrega um pouco... Eu falo isso muito, né? A síndrome do cachorro... Do cachorro vira-lata, né? Então, a gente não acha que a gente é melhor que ninguém. Muito pelo contrário, a gente sempre se acha inferior. É isso, não sei porquê. Mas a gente se ama e se acha pior. Eu não entendo esse complexo. Mas a gente tem uma questão bonita com o apego às nossas coisas, às nossas tradições. Só no mercado publicitário, eu notava que existia um complexo de vira-lata, porque tudo que vinha de São Paulo era melhor. Mas até hoje é assim, é incrível. Tudo que vem de lá é bom. É verdade. Se vem uma pessoa de São Paulo para dar uma palestra, a palestra lota. Tanto que eu trazia... Agora, se é alguém nosso falando para pessoas nossas... Tu deve te lembrar do Jeremias Moreira. Claro, eu recomendei ele para ti. Legal, isso. Né? Ele foi meu editor no tempo da Módulo Filmes e eu continuei trazendo ele para cá para... O Jeremias é aquele que a gente sempre diz, uma moça, né?
Uma moça é tão gentil, de educado, de É É querido. verdade, um doce. É. Ele é Dulce, ele é o irmão Dulce. É. Mas esse negócio de valorizar paulista, o próprio Goida, não é? Quando viu um comercial meu, que o Gerê era meu assistente, eu trazia o Gerê para ser meu assistente, porque depois ele ia editar o comercial. Não é? E não só isso, eu deixava o instrumental cinematográfico por conta dele. Sim. E eu me ocupava da direção, de fato. O Goida, para mim, assim, muito bom o teu diretor. Né? Eu digo, eu sou o diretor. Tá vendo só? O Goida. O Goida. É. Aí ele disse para mim, e o Jeremias é meu assistente, e ele disse, muito bom teu assistente, que filho da puta, né? Tu sabe, Márcio, em cima disso que tu acabou de falar aí do Baiano e tal, a primeira vez que eu fui fazer uma compra em São Paulo, fora da propaganda ainda, eu liguei para São Paulo, pesquisei os preços, cheguei lá na empresa que eu queria comprar, era um mimeógrafo, sei lá o que, uma coisa desse tipo assim, mas não tinha aqui. Aí eu fiquei preocupado e disse para o cara, eu não tenho cadastro, eu nunca fiz compra da fora daqui. Ele disse, de onde é que tu está falando? O cara encheu a boca. Não, ele não disse sim, ele falou, de onde você está falando? De onde você está falando? Eu digo, de Porto Alegre. Tu é gaúcho, né? Eu digo, sim. Ele disse, não, teu crédito está aberto, gaúcho paga as contas. A gente tem um moral, cara. bom, né? E o cara pegou e não quis saber de se eu não sei o quê, me mandou a máquina, e claro que aí sim que eu tinha uma obrigação moral de pagar aquilo de qualquer Nem jeito. podia pensar em dar calote, né? Dar calote, ia dar calote em outros, mas não naquele cara, né? E a gente tem essa... Todas as vezes que eu saí daqui, que eu fui conviver com alguma coisa assim, tu sempre é recebido em qualquer coisa que tu vai fazer como uma pessoa capaz. Não, tu é gaúcho. Ah, não, tu é o cara. Tu é o cara. Eu não digo de modo geral, De né? Porque capacidade. em Santa Catarina eles não são muito fãs de gaúchos. Mas é que eu acho que Santa Catarina é o quintal da mas nossa aí- casa, né? mas Daí aí a entra gente outro- A gente invade demais o território deles. E não toda Santa Se eu fosse Catarina. Santa Catarina, eu não gostaria também. Floripa. Florianópolis. Tu não acha, então? Eu, se fosse... morasse em Santa Catarina, não ia gostar de gaúcho também. Volta e meia, os caras estão invadindo a minha cidade. Que inferno. Tomaram conta. Não sei lá. Tomaram Eu tive um conta. terrenico no Rosa há 20 anos, voltei lá agora. Tu já foi no Rosa atualmente? Não, atualmente é um não, faz tempo. absurdo. Aquilo não tinha 2 casas, eu acho, no O Rosa. resto é tudo prédio. Não, agora é um troço absurdo de construção. Tu vai lá naquela outra lá em Camboriú. Em Camboriú é uma metrópole, Um troço assim, né? Tudo feito por gaúcho. Tudo por gaúcho. Né? Tudo por gaúcho. Né? Eu acho que é por isso que ele também não gosta. Tu quer ver uma coisa? A prova mais provada? Gaúcho é o povo mais cigano dos brasileiros. Aonde tu vai, É o verdade. gaúcho abriu em Roraima, É verdade. abriu no Goiás, tu vai lá, toda o agro do Aí oeste entra, de gaúcho. Entra a vocação agrícola, não é? E a dificuldade de terrenos aqui. Desde o tempo das capitanias, todos os terrenos têm donos. Sim. Não é? Tanto que os índios aqui, eles têm que batalhar por um espacinho para morar, os índios aqui. Enquanto no Brasil tem um Portugal inteiro para 15 mil índios. Não é? O gaúcho, o que faz? Com a dificuldade de comprar terrenos aqui, ele foi comprar onde era barato. Mato Grosso do Sul, Roraima, Não, tem Tocantins. ali eu não me lembro o nome do lugar certo ali. É no miolo ali por Pernambuco, por ali, que tem uma zona que está completamente tomada de gaúcho, produzindo vinho de alta qualidade. Eu não me lembro o nome do lugar, mas Não me admira. é também um outro miolo ali, que os gaúchos subiram, saíram do oeste, foram mais um pouquinho para o miolo, assim. Cara, é cheio de gaúchos bem-sucedidos, Sim. com trabalho, com coisa. Mas e aí, Edgar Ferretti, depois da Publivar veio a MPM? Não, eu vou voltar para Publivar agora. Eu fiz um intervalo aí, Tu tinha um caso com o Eloy Excelente, né? Tu tinha um caso, é por isso que tu quer voltar para Publivar. Perdão? Tu tinha um caso com o Eloy Excelente, né? Por isso que tu quer voltar para Publivar. Eu amava, Óbvio. mas não tinha um caso que nem você tem com o Tiaraju, por exemplo. Só que é o seguinte, o Tiaraju não quer assumir. Tá bom.
O Eloy Excelente, pô, um cara de visão sensacional, uma convivência com ele. Se bem que foi com quem eu tive a minha maior briga em propaganda, foi uma proposta de criação que eu fiz, e ele ficou puto da cara. Eu não vou mostrar essa merda aqui para o cliente, ele disse, né? Aí eu peguei a fita e botei na lata do lixo. Ele pegou a lata do lixo e jogou em mim. Virou uma briga assim. Não. Aí tinha... É que nem alguém tomando um soco na cara, não, em meio ao jantar da propaganda. Aí eu disse para ele, quando eu sair daqui, eu vou contar essa história para todo mundo. Ele, conta! Sabe? Enfia! Versão atualizada de uma briga com Edgar Ferretti e Eloy Excelente na ou no programa Marketing ou Propaganda. Agora eu vou dar a razão. Eu propus para ele, eu já tinha perdido uma campanha que eu queria batizar de Evita. Né? Coincidindo com a estreia da peça em Porto Alegre, Mauro Mendonça já combinado com ele e tudo, e não aceitaram porque eles não podiam cumprir com o meu refrão, que era evita, meu amor, evita. Evita pagar juros, por favor. Não toparam, porque eles não podiam garantir isso, tinha muita inflação na época. E não tinha toparam. Mesmo. Mas aí, baseado nisso, eu pensei, mas eu vou botar a Argentina na história, e fiz um tango para a campanha de Trajes, que era assim, não dá nada em abril, não dá nada em maio, primeiro pagamento só em outubro. Né? Então, eu fiz um encontro de dois homens, um bem elegante e o outro nem tanto, e o nem tanto diz, Antônio, meu amigo, mas que traje elegante, deve ter custado caro, estás rico ou és meliante? E o outro responde, meliante é a vovozinha e rico ainda não estou, mas comprei nas lojas Alfred que tudo facilitou. Logo vi pela elegância que é traje das lojas Alfred, mas me conta, companheiro, que facilidades tens. Eu não dei nada de entrada, mês que vem não pago nada, no outro mês também não pago, e o primeiro pagamento só vou dar lá por outubro, e o preço nem contarei. Pum, pum. Mas aí o crecou comigo. Logo que eu entrei na MPM, num churrasco lá, eu cantei isso aí, os caras deliraram. Cara, tem um troço muito bom no teu trabalho que seguramente cativava os clientes, que tu tem o espírito criativo e tu sempre enfia, de alguma forma, tu contou no outro programa aqui, aquela campanha em capítulos que tu fizeste, tá? O aspecto comercial, que é uma coisa que pessoas de criação têm resistência. Né? O cliente quer que ponha 4 vezes. Não, bota na assinatura, lojas Alfred 4 vezes. Exatamente. E aí tu musicava a condição comercial junto com a peça. Né? Isso 24 meses para pagar. Fica muito mais convincente, porque entra com vaselina, né? A pessoa sai na urina, como dizem, né? A pessoa nem percebe. Sempre. Desde o tempo da Encosul, na escala, que eu lido com essa história do crédito na boa. Sabe? Então, para a Lojas Alfred, eu fiz uma primavera, um jingle maravilhoso, modéstia à parte, que dizia primavera... Mais um maravilhoso. Isso, mais um. A primavera chegou mais cedo, com a moda mais colorida, a moda que enfeita a vida. É primavera nas Lojas Alfred, entre nas águas da nova moda, entre que o preço não incomoda. É sem entrada e tem a melhor condição. Nas Lojas Alfred chegou a nova estação. Pam, padam. Legal. E sempre condição de pagamento. Aliás, tem uma coisa que a gente fala. A gente até conversou com o... Não vou lembrar o primeiro nome do Garay. Ricardo. Eu assisti. Então, porque a gente já tinha falado sobre isso, né? O quanto sumiram os jingles, né? Hoje em dia. As agências não estão mais apostando nisso. E esses dias, inclusive, na redação de Coletiva.net, a gente conversava muito sobre os jingles políticos, que ainda são assim os que estão mais... Né, assim, é o momento que mais se aposta em jingles. Né? E a gente começou a ouvir uns jingles antigos, olha só... 92, eu me lembro que a gente ouviu um de 89. Assim, coisas muito...
muito marcantes, né? Jingles que realmente ficam... A gente teve uma aula de jingles aqui com o Garay também, com jingles que até hoje são tocados, né? Exemplo da RBS, exemplo da Brasil... Brasil Nativo. Brasil Nativo. Como é que tu vê isso, Edgar? Assim, eu vou dizer uma frase, o desuso dos jingles. O desuso, Vou dizer uma frase do Washington Oliveto. A propaganda, hoje em dia, está muito adolescentizada. Estão fazendo falta os cabelos brancos. Então, eu vou entrar com uma outra pergunta que a gente também gosta de fazer, especialmente aos criativos. A propaganda, e agora eu vou puxar a brasa para o nosso assado, mas a propaganda gaúcha está mais cagalhona? Você falou cagalhona? Falei, porque cagalhona pode, só não pode falar cu. Não, eu não acho. Me ama. Deixa eu responder. Como tu quer que eu deixe de responder? Deixa eu terminar de rir. Eu não acho. Eu só acho que a minha época, a nossa época... Não era mais ousada, 70, corajosa? 80, sim. Então tá mais cagalhona. Não, eu acho que o Rio Grande do Sul, nesse ponto, está na retranca. Tá jogando Cauteloso na defesa. demais, Sim. pouco ousado. Sim, na mídia, por exemplo, né, nós temos patrocinadores gaúchos, a não ser para o Galpão Crioulo. Não. É verdade. Aí você falou em Lojas Pompeia, vai patrocinar futebol feminino. E a entrada é grátis no futebol feminino, quer dizer, eles estão tentando implantar o futebol feminino, ainda não chegou lá. Mas Lojas Pompeia estão fazendo uma operação de marketing muito interessante, de sedução da opinião pública. E isso aí conta pontos. Inclusive, eu acho muito importante, acho muito legal agora. E o patrocínio deve ser barato. Sim, sim. Mas então eu vou citar uma ação. Alô, se o Rogério Bittencourt estiver escutando, pode inclusive acompanhar aqui para me corrigir se eu estiver errada. Mas, na contramão dessa questão de investimento baixo, o quanto o futebol ainda mexe com as marcas, né? Ele é uma puta vitrine, né? Sim. A Melnick, ela é, se não a principal, uma das principais patrocinadoras na arena do Grêmio. E já tem 2 ou 3 jogos que a Melnick mandou tapar todas as suas placas onde aparecem o seu nome, em função de um concurso que ela promoveu para a torcida gremista, para que no lugar das suas placas sejam expostos os trapos, sabe os trapos das torcidas organizadas? As bandeiras, enfim, que, né, chama trapo. Então, assim, ela está abrindo mão do seu espaço, que é caríssimo, de exposição de marca, para ganhar o coração do torcedor. Certo. Eu não faria isso, eu faria os dois. Entende? Porque isso aí, trabalhar com a torcida, tu tem que pensar que é endomarketing. Isso. É um público interno, não é? Isso não pode abrir mão da propaganda para fazer isso. Mas a torcida é público interno para o Grêmio. Para o Grêmio. Não sei se para o patrocinador do Grêmio. Também, claro. É um núcleo fechado, o torcedor. Tanto que existe 2 torcidas no Rio Grande do Sul inteiro, uma é gremista e a outra é internacional. E uma pena que seja assim no Rio Grande do Sul, né? Como tudo, né? Desde Maragatos e Chimangos, né? Sempre foi esse bipartidarismo. Mas não sei, eu atribuo muito a culpa da mídia. Eu ia te dizer, eu quero falar para vocês dois o seguinte, mídia, culpa da mídia, porque eu acho que assim como... Cara, tu já ouviu várias cabeças brilhantes atribuir o crescimento de Grêmio e Inter por causa do grenalismo. Agora inventaram que o grenalismo puxa o Rio Grande do Sul para baixo. Por quê? Competição, não, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Não, a mídia começou, não, que a mídia começou. Não, pelo contrário, né? A nossa rivalidade gaúcha é considerada uma das mais fortes em todo o Brasil, né? Nós assim somos vistos. Mas o que eu digo em relação a ser negativo é ter apenas 2, né? É isso que eu digo, de Maragatos e Chimangos, gremistas ou colorados, petistas, antipetistas. É sempre um ou outro, né? A gente não tem, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, que tem assim, muito mais opções de times e torcidas muito fortes. A gente não tem isso, infelizmente, aqui com Zequinha, com sei lá, vamos para a Serra de Caxias, Juventude.
Não tem, ainda que sejam equipes importantes, não tem. Pior que isso, os times das cidades do interior são o segundo no coração do torcedor. Exato. Ainda que, por exemplo, em Pelotas, as pessoas podem torcer para o Brasil de Pelotas, mas eles primeiro vão torcer ou para Inter ou para Grêmio. E eu vou te dizer também, tem uma outra coisa, Márcia, mas eu vou passar, se eu me esticar, me corta. Eu vou passar bem rapidinho. Isso tem uma outra coisa histórica, tá, dos últimos 30, 40 anos. Esse desaparecimento dos times aqui, já teve 5, 6 times, 7, 8 times aqui em Porto Alegre. Sim. Tá? Esse desaparecimento se deve a uma coisa que se chama falta de dirigentes capazes, a começar pelos presidentes de federação, que são umas drogas. Esse noveleto, pelo amor de Deus, é o que tem de ruim e é insensado pela mídia, o noveleto. Eu gostaria que alguém me apresentasse uma ideia, ele está há 20 anos lá, que dissesse, não, isso aí o noveleto realmente... Que noveleto? Aí ele vai lá na rádio tal, os caras, noveleto, que noveleto. Cara, é ruim, uma anta. Está saindo daqui, né, pelo menos. Ele sabe para onde é que ele está se metendo? Né? Sabe onde é que ele está se metendo? Ele está se metendo junto com os caras que são corruptos, declarados, que ele mesmo criticou. Ele vai lá para baixo da asa dos caras. E ele diz, não, que dizem mudou, que mudou. Não, e fala com uma pompa. Eu tive que rir uma vez, que eu sei a história direitinho, não vou contar aqui. Ele fez aquela sede lá, uma sede suntuosa, e os clubes quebrando, os clubes do interior ali, a sede da CBF, da federação. Aí o repórter, eu quase que liguei para o Rodrigo Oliveira para contar uma história para ele. Eu digo, não, isso eu vou ser demais intriguento. Aí instruíram o noveleto, que nem sabia o que estava falando, que aí perguntaram, mas como é que fez aquela sede, 12 milhões e aquele troço? Ele disse, não, isso foi os naming rights, que ele botou lá, plube, não sei o quê. Capemisa. Não é verdade, não é verdade. Eu sei aquela história ali. Por coincidência, eu estava numa reunião de empresários por um outro assunto, e tinha 2 caras da federação que abriram o bocão lá, e eu estava aqui ouvindo. Eu estava lá nessa reunião por outra razão e ouvi tudo. O cara disse, não, isso, porque, teoricamente, todos aqueles convidados que estavam ali, incluindo a minha pessoa, eram pessoas do grupinho fechado. E aí o cara me apresentou, não, esse é o Pintaúde aí do marketing, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Que noveleto! E todos os últimos 3 ou 4 caras tomam conta, ficam lá, fazem o nome dele, a empresa dele estava quebrando, e por aí. Registro, crítica ao... Não, uma razão... Aos gestores, cartolas... Porque a gente só tem Grêmio e Inter aqui. Diga lá, Edgar. Voltemos para a propaganda. Voltar para esse programa, né? Isso, exato, para esse programa que é marketing ou propaganda e não esporte. Papo de boteco isso, né? Sabe o que é, Edgar? O Pintaldi, ele tem outro programa aqui na rádio que chama Barba, Cabelo e Bigode, que ele e o Marino Boeira, eles só falam do futebol de antigamente. Aí ele se empolga e confunde os programas. Eu acho que é isso. Vamos voltar para a propaganda. Agora tem o brechó musical. Tu tem que vir aqui no brechó musical. É só música dos festivais das antigas. Aí eu trago o violão, é isso? Traz o violão. Vou te convidar e tu vai trazer o violão. Eu também quero participar. Vem, tu e ele. Vamos fazer o brechó amanhã. Tem gravação, é ao vivo o brechó. Eu não trouxe violão porque, com a minha idade, não fica lá muito legal. De dia... você desfilar com violão na rua. Mas como o Charles Watts está com 78, velho? De noite, sim, aí tu passa por um seresteiro, aí é romântico. O Charles Watts está com 78. Eu vi na noite. Vamos voltar para a propaganda, Pintaúdi. Rock and roll aí, Márcio. Senão daqui a pouco nós vamos ter que chamar o... Tu não vai falar os troços ali? Não, tá bem ruim a nossa conexão. Agora tá voltando, calma aí. Nós vamos ter que chamar o Edgar para a terceira participação, porque ele não vai conseguir completar nunca a carreira dele. Tá bom. Para de incomodar o homem, por favor. Na Publivar, Lojas Alfred era o principal anunciante, né? E uma coisa que eu recomendei naquela mesma reunião que eu estimulei o uso do preço, trajes a partir de tanto. Do Pedrinho Aguinaldo. Que funcionou bem. A indústria tem que anunciar, né? E a outra coisa que me pediram é que falasse também em cama, mesa e banho, porque não tinha esse conceito dentro da loja, né? Talvez nem fosse de ter, né? Mas tudo bem, vamos falar. De cara, o primeiro trabalho de Lojas Alfred que eu fiz foi uma liquidação em 77,
Eu tentei vender King Kong com animação do Félix Follonier. E eu confiava no Félix. Ele tinha feito para mim na Scala um Tarzan mobiliando sua casa na árvore, na quinzena de móveis em Cossul. Que ideia Ficou legal. bonito, rapaz. Nossa, o trabalho dele é muito bom. Eu queria fazer o King Kong no alto do prédio de Lojas Alfred aqui. O próprio Salimem Júnior queimou, ele disse, mas o King Kong é um perigo, é mal, é do mal. É destruição. Ai, mas ele não entendeu o filme. Pois é, o romance dele com a menina. Exato, a paixão dele pela menina. Mas aí, então, eu criei a segunda possibilidade de liquidação barulhenta para Lojas Alfred, que foi um jogral. E fez muito sucesso, foi muito bom. Simplesmente 3 bolas um time, 3 bolas outro time. Dele chroma key, né? Todos em chroma key. E um grupo dizia: ei, oi, tudo bem? Tudo bom? Então tome nota, preste atenção, vamos falar de uma liquidação. Uma liquidação é uma grande, a maior, a mais quente. Qual é? Envolvente. Então diga, é Alfred. Alfred, Lojas Alfred. Descontos enormes, que bom. Artigos de cama, de mesa de banho por preços incríveis. Incríveis? Então vamos lá, então vamos já. Quem chega primeiro, melhor vai comprar. Ei, oi, tudo bem? Tudo bom. Legal. Gente, eu fico impressionada com, além dessa trajetória, eu fico impressionada com essa memória. Assim. Né? Assim, eu já era um elogio que a gente faz muito ao Marino Boeira, né? Que deve ser contemporâneo do... Eu não sei quantos Não, o Marino anos é um pouco mas... mais velho, o Marino está com 80. O Marino fez 80 esse ano. Bom, mas regula mais de idade com o Edgar Ferretti do que contigo, né? Que tem 56. No 57. 58. 57. Não, tinha 57, em setembro fiz 58. 68. 58. 58? Não, É um garotão. O de mentirinha, né? Tá. Eu tive um amigo que também mentia. É que, como eu me apaixonei pelo Paulo Tiaraju, a minha paixão é o Orestes, é verdade. o Guri do Besouro. O Tem que trazer o Vinícius Besouro Lima. de novo aqui. Vou trazer o Vinícius. O Vinícius, não, que eu andei lendo umas coisas de pequenos empreendedorismos, assim, é legal de trazer de novo. Aquele dia era um assunto muito duro ainda. É o Orestes, as minhas opções, o Vinícius e o Douglas. Agora tu está incluindo o Tiaraju também. O Nenê Zimmer andou fazendo uma sondagem no mercado sobre nomes para o Salão ARP, que vai começar hoje. Abriram as indicações que os sócios podem fazer. E o nome do Douglas está aí na boca do mercado, hein? Acho que tu tem contribuição nisso aí. Óbvio. Edgar, nós temos 5 minutos para... Todos teus. Infelizmente, apenas mais 5 minutos de programa. Eu estou curiosa para saber sobre a passagem pela MPM. Não, eu acho que foi melhor hoje, porque o Roberto me deixou falar mais. Claro, eu teria muito mais coisa em 5 minutos. Eu acho que vocês vão ter que entrar para se despedir. Não, 5 minutos só teus. Vai falando. É contigo. Então tá. Na Publivar, além da Lojas Alfred, que era o meu compromisso principal, tinha os carnês do Davi Berlim. Isso é muito bom tu falar, porque também é uma coisa que tem a ver com o futebol, pelo qual a gente passou há pouco, que mexeu de uma forma diferenciada à época com o Krasi. Nem Krasi tem. Sim. Até hoje. Até hoje, carnês, todos são envolvidos com futebol. Mas ele foi o pioneiro nisso aí, não foi? Acho que sim. Foi. E não era só aqui. Eu fiz para Curitiba, para o Atlético, fiz para o Atlético Mineiro, gravando lá com o Cláudio Coutinho, com o Toninho Cerezo, em Belo Horizonte, em Manaus, com o Nacional, com o Remo, em Belém. Tinha 10. E o que é que eu fazia? Criava uma campanha que Dá uma valia pequena para todos. explicaçãozinha para as pessoas o que eram esses carnês e o objetivo. Carnês, hoje em dia seria boleto, ou tu paga pela internet. Não, mas era para concorrer a prêmio, era para ajudar o time. Concorria a prêmios. E a tradição do Davi Berlim era trazer atores, pessoas famosas, né?
Jô Soares eu fiz só para o Davi Berlim uns 4 comerciais diferentes, com o Chico Anísio também, com o Mas Bozó. olha... O Chico Anísio não quis vir a Porto Alegre. Eu fui gravar com ele na TV Tupi, do Rio. E ele se abriu para o meu roteiro em 30 segundos, o Bozó furando a fila, com aqueles argumentos dele. Lembra, mas que era o Bozó? O Bozó é aquele estereótipo da pessoa que fica maior que a empresa, como tem muitos aqui na RBS, que são maiores que a RBS. Não só na RBS, né, Vita, hoje. A gente tem outras. Tem várias. Ele tinha um crachá da Globo. Ele tinha um crachá da Globo e ele era o Bozó, ele encarnava esse tipo, que eu trabalho na Globo, eu sou o Bozó, entendeu? Ah, um personagem do Chico Anísio. Claro, claro, desculpe. O Chico disse que tu tinha que te mudar para o Rio. Tu não conhece meus rolos. Ele foi assediado pelo Chico Anísio, é isso? Te sondou. Tu teve um caso com o Chico Anísio. Eu amava ele também. Viu? Também. Eu também amo o Paulo de Araju. Não, pelo Orestes, o Paulo de Araju é... Não, com o Orestes eu queria ter uma situação mais regular. Eu me dava muito bem... mais estável. Me dava bem melhor com o Jô Soares. O Jô Soares até produção para mim fez no Rio, um comercial que eu fiz com ele, tinha que ser lá, daquele personagem do Faça Humor, Não Faça Guerra, que ligava para o Telé. Bota ponteiro, Telé, te lembra? Sim, me lembro. Ele produziu o Orelhão para botar no estúdio, gravamos o comercial, ficou belezinha, depois me levou para comer naquele restaurante famoso de Copacabana lá. Esqueci, aquele que é cheio de bilhetinhos lá também. Mas muito legal ele. E uma vez ele pegou no meu pé, porque no roteiro, por erro da secretária da Publivar, estava escrito Haja Deus sem H. Aí ele pegou no meu pé. Pô, Edgar, como tu me faz isso, Edgar? Se fosse o Pintaúde errando a crase, tudo bem, né? E tu ficar botando a culpa no secretário também não tem nada a ver, né? E ele pegava no meu pé. Qualquer coisinha ele dizia, haja Deus. Né? 3 anos e meio depois, quando eu fui receber o Prêmio Profissionais do Ano no Cine Belas Artes, na Augusta, em São Paulo, ele era o apresentador. E na hora que ele chamou o meu nome, eu, do Sérgio Gonzalez, né, o que ele se lembrou? Ele disse, haja Deus! Do caralho, né? Muito bem. Tu poderia ter te saído com a seguinte, esse haja Deus, tu está equivocado, amigo. Eu não quis dizer no sentido de existência, de agir. De agir, sim. Haja Deus, aí não tem H. Tá. Mas eu não sou de dar explicação. Haja vírgula assim. Deus. Bom, gente, esse foi novamente Edgar Ferretti, que também poderia vir num terceiro programa de tanta história que ele tem para contar. Acho legal ele vir com violão, Márcia, Isso, no boteco... Não, no brechó musical, porque a gente passa por... Pô, eu me emocionei, sabe? A primeira música que a gente tocou, e foi o primeiro programa na semana passada, terça passada, disparada, cara. Disparada. Eu sei, eu conheço. Vem aí com o violão, meu. Eu fiz uma paródia para Disparada, com aquele sotaque Mas é difícil, de colono de aquela Caxias. música é tri bem construída, né? Prepara todos vocês para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá da colônia, que é melhor que o sertão. É bem melhor que o sertão e não interessa agradar. Não se aprende a dizer nada, só se sabe trabalhar. No verão tem as pareiras, no inverno as plantações. Tem serviço todo ano, é a melhor chateação. Muito bom, muito O que é a X-Parada? Tu fez para toda... A X-Parada. Você fiz de toda ela. De toda a letra, tu fez? Então, vai mais Edgar corrido. Ferretti Nas precisa... pareiras comecei, carroceiro então fiquei. Não porque que eu fosse bom, ou então que alguém me queria, mas porque que eu não sabia que o outro carroceiro andou fazendo besteira e teve que se casar. Carroceiro toda a vida, pé no estribo e no jareio, muita uva das pareiras nas estradas carreguei, e digerindo a carroça um choferista fiquei.
Mas a Não, roda podia foi ter rodando, milionário fiquei. levando minha carroça, e sempre que eu viajava, eu portava um garrafão cheinho de vinho doce da nossa fabricação. Então, não sei porquê, durante minhas viagens, me dava uma estomegada e eu parava a carroça, saía na disparada e me sumia na roça. Desde que eu descobri por que me acontecia, todas as vezes que eu viajava, toda aquela correria, era o tal do vinho doce que nas viagens eu bebia. Muito bem! Muito bom. Encerramos mais um marketing e propaganda ou propaganda com chave de ouro. Hoje tu tá maravilhosa. Com sotaque gringo. Gringo. Como é que é? Fala, encerra o programa Marketing ou Propaganda com Carosson aí, fala como é que é. Marketing ou Propaganda. Aí com sotaque. Mas assim, lá em Bento não se fala inglês, essas coisas assim, marketing. E propaganda, nem pensar. Propaganda me lembra padre, sabe? Me lembra missa, sermão. Não quero. Não quero. Então, marketing ou propaganda? Voltamos quinta-feira, 13 horas, com Martin Hag, da Scala, para felicidade plena de seu Roberto Pintaúdi finalmente entrevistar alguém da Scala. Foi isso, muito obrigada, Edgar Ferretti. De nada. Grande programa, meu. Grande Valeu. programa, segundo grande programa, né? Pela primeira vez, parte 1, parte 2. Se Deus quiser, muito em breve, parte 3. Legal. Tchau, tchau. Feito. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra.